Pessoal, na, na aula passada, nós começamos aí um segundo, né, capítulo aí desse módulo, na página 250, falando aí dos seres vivos e a ciência. Os seres vivos e a ciência, né? Na página 248, 249, né, tá aí o capítulo 6, uma foto de um ser vivo, né, microscópico, né, bem esquisitão aí. Na 250 tá aí, né, os seres vivos e a ciência, uma plantinha nascendo aí numa fenda, né, numa rachadura de um piso. Aí o autor aí, ele pergunta, né, será que essa imagem, né, dessa planta nascendo aí nessa fenda, nessa rachadura, pode ser utilizado para representar, né, a vida? Será que essa imagem poderia representar, né, o termo que a gente está, né, para estudar aí, a vida, né, o ser vivo? Né? Será que isso seria possível? Né? E analisando essa imagem aí, vocês acham que poderia, né, ser utilizado como critério para representar um ser vivo? Né? Alguém tem uma ideia? Está todo mundo quietinho, todo mundo com a câmera fechada, deve estar todo mundo com a cara amassada, né? Isso aí representa a vida, o ser vivo? Ninguém? Todo mundo dormindo? Todo mundo quietinho? O Jackson, joinha, né? Abaixo disso aí, né, ele cita algumas interrogativas que é comum, né, na população, né, nos seres humanos de forma geral, né? Qual a origem da vida? Né? Como surgiu a grande variedade de seres vivos na Terra? Como o corpo humano funciona? Como é a estrutura dos seres vivos? A curiosidade humana e a necessidade de responder essas e outras questões, né, levaram ao desenvolvimento da biologia, levaram ao desenvolvimento, né, desse estudo, né, biológico. O que quer dizer biologia? Né? Bio quer dizer vida. Logia é uma ciência que estuda, né? Então é a ciência que estuda os seres vivos, né? A ciência que estuda a vida, né? E, né, o surgimento dessa ciência, desse estudo, se deu por causa desses questionamentos aí do ser humano. No que o ser humano, né, deseja tanto saber em relação, né, à ciência, aos seres vivos? Né? Uma das grandes perguntas é como surgiu a vida? Né? Como surgiu os seres vivos? Né? Qual a origem da vida? Essa é uma grande pergunta, né, que o ser humano tem. E é um dos grandes problemas, né, que a população, que os seres humanos têm, de tentar descobrir a origem, né, dos seres vivos de forma geral, mas principalmente da nossa espécie. Né? Como surgiu a nossa espécie? Né? De onde que veio? Né? Isso é uma questão que leva o ser humano a pesquisar muito a origem da vida.
E aí vem, né, junto com isso aí, vem as teorias, né? Teoria porque não é algo definitivo, não é algo confirmado, né? Aí vem em torno disso, Big Bang, né, que é a grande explosão cósmica, né? Aí tem, né, fala que a gente vem de alguns micro-organismos e tal, né? Tem a evolução da nossa espécie, né, nos seres humanos, como a questão do que a gente veio, né, de um determinado primata, né? Alguns falam que a gente veio do macaco, né? Mas a questão, né, o termo correto seria que a gente veio de um determinado, né, primata longínquo que deu origem a outras espécies. E aí tem essas teorias, né, na tentativa de responder, né, qual seria a origem da vida, né, e qual seria a origem da nossa espécie. Qual é a origem disso tudo aí, né? O homem ainda não respondeu, né? E quem sabe um dia vai responder, né? A ciência, né? Como o próprio nome já diz, né? É uma ciência que deve ter alguns embasamentos. Ela deve se embasar em uma determinada teoria, né? Os caras fazem um levantamento, uma hipótese, né? E estudam em cima dessa hipótese, dessa teoria, né? Para tentar ah, provar, né, em cima disso aí, em laboratório, né, em testes, em pesquisas, para poder, né, trazer uma resposta, né, um resultado científico em cima disso, né, com um experimento, né, e a partir desse experimento, supostamente uma comprovação. Né? A ciência ela não pode se embasar, né, basicamente numa ideia, né, no que de repente espera que seja um cientista, uma pessoa qualquer, né, espera, né, levanta uma hipótese e, e fala que aquilo ali é verdadeiro, enfim, né? A ciência ela tem que experimentar, ela tem que fazer experimentos para comprovar, né, com embasamento, com veracidade, para poder, né, dizer que algo é realmente verdadeiro. Então, tem essas argumentações, né, do ser humano que ainda não tem resposta. Né? Questão de origem, né? A gente ainda não tem resposta. E aí, né, o autor cita aí, né, no último parágrafo aí, né, a biologia é uma ciência bastante ampla, né, e dividida em partes. Né, dividida em partes de quê? Partes de estudo. É, as áreas, né, que se relacionam dentro da biologia, da ciência, né, que esses ramos, cada ramo estuda uma determinada coisa. E aí nós temos, né, a primeira aí nessa página, um quadrinho amarelo aí, quase dourado, né? Falando da botânica. Tem uma foto de uma mulher aí, né? De uma cientista, a gente pode dizer assim, num, numa estufa, né? Mexendo com plantas. E aí nesse quadrinho do lado está escrito aí botânica, né? A área da biologia que se dedica aos estudos dos vegetais, né? Pela foto aí, a gente está vendo ela mexendo com plantas, né? São vegetais. E aí, né, se define que ela é uma botânica, né? Ela está estudando vegetais, então ela é uma botânica, né? Então, é um dos ramos, né, da biologia, da ciência, que se dedica ao estudo dos vegetais. Como na primeira foto aí, né?
essa plantinha nascendo na rachadura de um piso aí, é a pergunta, será que isso aí pode ser utilizado, né, para representar a vida nessa foto aí, né? Então, se a gente fala que um botânico é a parte da ciência que estuda os vegetais, né? Tá? A parte da ciência que estuda os seres vivos. Então, né, um vegetal aí também a gente, né, tem essa noção que é um ser vivo. Então, um ramo da biologia aí, da ciência, né, é a botânica. Na página 251, a gente tem aí uma outra foto, na 251, é uma mulher aí, né, mexendo com determinado bicho, né? A foto aí, né, fala ser um koala, né, e aí fala da zoologia, é a área da biologia que dedica ao estudo dos animais, né? Tudo que tiver o prefixo, né, zoo, esse prefixo zoo tem a ver com animais, né? Zoológico é um lugar que se dedica, né, à vivência ali, à sobrevivência de animais. É um local que a gente vai e tal para poder ver animais, né, de várias espécies que vivem ali em cativeiro. Então, zoologia é a ciência que estuda os animais, né? Então, a mulher está aí aplicando uma injeção aí num koala, né? Então, ela está cuidando aí desse animal. Abaixo aí tem a mulher pegando uma amostra de água, né? Num rio ou num lago, alguma coisa assim. Tá aí ecologia, né? É a área da biologia que estuda a interação entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente. Então, a interação, a relação entre os seres vivos, né, e dos seres vivos com o ambiente que ele vive. Então, essa cientista aí está pegando uma amostra de água, né, para estudar a água desse ambiente e supostamente, né, a relação dos seres vivos aquáticos, dos seres vivos, né, terrestres que se relacionam aí com esse ambiente, né? Então, a gente fala muito em ecologia hoje em dia, né? Proteger o meio ambiente, essa coisa não pode destruir, né, a natureza, os ambientes, os seres vivos. Então fala-se muito na ecologia, hoje em dia, né? Tem aí os ecologistas, né, que supostamente defende aí, né, os ambientes, a natureza, né, os seres vivos, essa ideia aí, né, de ecologistas, ambientalistas também, né, que são pessoas que não têm determinada formação, mas se dedicam em guardar e proteger, né, os ambientes, enfim. E embaixo de tudo aí tem uma área, né, da ciência que no momento, né, que a gente está vivendo é uma área que tem sido muito importante, né? Sempre é, mas nesse momento que é a microbiologia, né? Que é a parte da ciência que estuda os seres microscópicos, né? São aqueles seres que a gente não consegue ver a olho nu, né? Que depende do uso, né? de um microscópio para poder aumentar o seu tamanho e ser visualizado. Então, os microbiologistas, eles estudam esses seres vivos, né, que no momento que a gente está vivendo de pandemia, né, os microbiologistas do mundo e outras áreas, né, juntos deles, estão aí na tentativa de produzir, de repente, uma vacina, né, estudando esse tal aí desse Covid, né, 19, para desenvolver uma vacina para a população mundial na tentativa de repente, né,
acabar aí com esse surto, né, dessa doença aí e livrar, né, a população dessa loucura toda aí. Então é uma área da ciência, né, que tem estado no momento um grande destaque, né, de grande importância, e o mundo hoje conta com esses microbiologistas para poder, né, des desenvolver, né, os estudos em cima desse ser aí, desse ser microscópico, para poder, né, de repente surgir um conhecimento maior e vir, de repente, desenvolver um remédio específico, né, ou, né, quem sabe uma, uma vacina, né? Então, a gente está nessa espera aí, né? Então, vamos aguardar aí para de repente a gente ver, né, quando que vai surgir essa vacina, né, se de repente, né, vai mesmo conseguir, a gente vai conseguir esse ano, né, o mais rápido possível, lembrando que é um processo longo, naturalmente, né, normalmente é um processo longo, que na, no cotidiano, né, a vacina pode levar aí década, né, para estudar o ser, né, entender o ser, os seus comportamentos, como que ele age, né, às vezes dentro do corpo do ser humano, para depois, né, ter princípio ativo, né, de alguma substância que possa invadir o seu corpo para destruir esse ser vivo. Aí depois vem o desenvolvimento da vacina, aí vem os testes em roedores, depois testes em mamíferos, aí depois teste em um grupo de humanos para depois que tem resultado comprovado, então vir a desenvolver a vacina para poder entrar comercializando, né? Para poder disponibilizar né, na farmácias, hospitais e tudo mais. Então isso leva normalmente mais de década e por se tratar de uma pandemia, né, esses protocolos devem ser passados por cima para poder desenvolver logo essa vacina, né? Mas vamos ver aí o que os microbiologistas conseguem, né, em relação a isso. E ao lado aí tem um quadro, né, amarelinho claro, falando aí biologia. É a ciência que estuda os seres vivos, suas características, diversidades, aspectos relacionados, né, estrutura, funcionamento, né, história ao longo das relações, né? E aí ele fala aí uma parte interessante no finalzinho aí desse quadro amarelinho claro, né? Também procura explicar e investigar os fatos de maneira racional, baseando-se em dados, evidências e não em explicações sobrenaturais, né? Aí, né, essa explicação do autor aí, ela tem um cunho, né, um rumo bem específico, né? Fala, né, que a biologia, bio, vida, né, o estudo da vida dos seres vivos, né, as diversidades de seres vivos, as relações deles com os ambientes, com os outros seres, né, com a natureza de forma geral, vegetais, animais, né, seres microscópicos. E aí ele fala, né, essa questão é bem específica, de que a ciência ela se baseia ah, em evidências, em experimentos, em coisas, né, palpáveis, em coisas experimentadas em laboratórios e tudo mais, e não em questões, né, razões sobrenaturais. Que né, o autor quis dizer aí? Ele joga, né, exatamente
numa questão que é, né, super conhecida já, que é a, a briga, né, entre ciência e religião, né? Ciência e religião, normalmente, né, um caminha para um lado e o outro caminha por outro lado, né, totalmente distinto, né? É o que muitas das vezes, né, os cientistas, eles normalmente acreditam, né, na ciência e não, né, em coisas sobrenaturais, né? Não acredita, né, na Bíblia, né, essa questão de religiosidade, né, na maioria das vezes. Porque, né, a religião, né, ela fala aí da questão da fé, né, que você se baseia em algo que você não conhece, em que você não vê, né, mas que você tem uma confiança, né, que você tem fé em cima daquilo ali e acredita, mesmo sem comprovar, mesmo sem você conseguir provar a veracidade, né, da Bíblia em questão científica, né? E os cristãos, né? Eles acreditam, né, na Bíblia e na narrativa da Bíblia, e os cientistas de forma nenhuma, né, acredita nesse embasamento. Então, quando fala que um ser superior criou, né, a Terra e criou os seres vivos, o ser humano, né, fez lá um boneco de barro, né, soprou, né, na narina desse boneco de barro que ele havia feito, e então deu vida, né, a esse boneco. A ciência não vai acreditar, né, de forma alguma nessa questão. Mas para os cristãos, né, a Bíblia o manual, né, de instrução do cristianismo, e a gente acaba tendo essa divergência, né, entre ciência e religião. Né? É o que o autor quis, né, de forma indireta, aí, né, ele deixou essa dica, mas na verdade é isso aí. Né? Quando, quando a ciência fala, né, que a questão do Big Bang, com a grande explosão cósmica, né, possa ter dado origem à organização, né, do nosso universo aí, né, da nossa galáxia, né, que o ser humano possa ter surgido uma evolução de determinados primatas, né, aí a ciência não aceita essa linha, né, e mesmo porque também não tem comprovação, né, a parte, né, da religião, né, que é o chamado criacionismo, também é uma parte, né, a ser estudada, é uma teoria, assim como todas as outras são teorias. Né? As teorias da origem, né, da vida, do universo, né, da nossa espécie, enfim, são teorias. Né? E essas teorias, né, elas, para valer, elas têm que ser comprovada para se tornar, né, o que a gente chama de lei. Né? Aí seria uma lei, né, da criação, do surgimento da vida, né, alguma coisa do tipo. Coisa que a gente ainda não tem, né, essa verdade, né, absoluta. Né? A gente não tem, nem quando se trata de criacionistas, né, nem quando se trata de cientistas. Né? A gente não tem essa comprovação, né? Pelo menos não ainda. Né? Na 252, né, o autor, ele começa com uma pergunta, né, um subtítulo aí, o que é um ser vivo? Né? Então, o que realmente seria um ser vivo? Né? É a pergunta que não quer calar. Né? O,
vocês estão me ouvindo direitinho? A Yasmin tá mandando mensagem aqui que não está conseguindo entrar na, na sala, já que o link não tá dando certo. Eu vou fazer a experiência, eu vou sair e vou entrar. Ela falou que não está conseguindo acessar com o link. Normal, né? Enfim. Tá Aí funcionando sim. voltou naturalmente. Não sei o que possa ser. Deve ser na internet dela, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas aí, né, tem uma foto aí de um atobá, né, que é uma ave, um pássaro, né, marinho, né, que ele está relacionado ao oceano, né, ao mar, né, vive próximo a regiões costeiras, né, ilhas costeiras, né, um atobá. Aí fala, afinal, o que é um ser vivo? Né, durante muito tempo, estudiosos trabalharam com o intuito de definir um ser vivo. Né? Com o desenvolvimento da biologia, né, diversas propriedades características dos seres vivos foram identificadas. Né? E muita coisa pôde ser entendida em relação a ambientes e tudo mais. Uma das coisas que proporcionou o desenvolvimento das ciências, né, da biologia, do estudo, né, dos seres vivos, da microbiologia, foi o desenvolvimento do microscópio. Né? A gente tem aquele microscópio óptico, né, que é um microscópio que, né, usa lentes, né, objetivas, que essas lentes objetivas, a pessoa coloca o olho ali para poder visualizar, né? E depois veio o desenvolvimento de, dos microscópios eletrônico, depois o eletrônico de varredura, que hoje os caras pegam um fungo, uma bactéria, né, coisas do tipo, e amplia milhares de vezes, né? Algo muito pequeno, né? Eles conseguem estudar e visualizar a sua estrutura, né, interna e tudo mais. Então, né, com o desenvolvimento dessas lentes de aumento para poder estudar, né, seres vivos microscópicos e também as partes menores dos seres vivos. E aí, então, começou um determinado entendimento, né, de, de uma parte menor da vida, e aí os caras chegaram a uma linha de estudo, né, de raciocínio, de pesquisa, que é a tal da biologia celular. Né? Logo abaixo aí ele fala célula, né, a unidade básica, né, de vida dos seres vivos. Né? E aí, a partir disso aí, as coisas começaram a deslanchar. Então, quando você pega, né, um atobá, né, uma plantinha, igual da primeira foto lá, né, um vegetal qualquer, né, um ser vivo qualquer, desde bactérias, né, que são seres simples, até, né, seres mais complexos, igual
é o nosso caso, né? Eles vão ter a sua estrutura, a sua formação a partir das células, né? Então, quando a gente começa, né, com esse estudo minucioso dos seres vivos, né, a gente chega nessa questão celular e aí ah, a gente vai acabar estudando algo que é a estrutura, né, do nosso corpo. A gente fala o ser humano, por exemplo, com uma formação em torno de 65 trilhões de células aproximadamente, né? Alguns cientistas falam aí, né, em torno de 65 trilhões de células formariam o nosso corpo, né, de um ser humano adulto, né? Então, esse estudo celular, além de conseguir entender, né, seres microscópicos, e todo, né, seres que a gente não via e nem sabia que existia, né, anteriormente, então a gente passou a entender, né, a gente passou a saber que eles existem, né, fungos, protozoários, bactérias, e a gente, né, acabou chegando a essa questão, né, da biologia celular. Né? Na 252 aí tem uma foto, né, no final da página aí, é uma bactéria presente na mucosa do estômago, né, de um ser humano. Um aumento, né, aproximado aí de 14 mil vezes. Né? 14 mil vezes. Né? Então, isso aí é uma bactéria que vive no nosso sistema digestório, né, no estômago. São as chamadas, né, bactérias que compõem a nossa flora intestinal. A gente precisa dessas bactérias no nosso organismo, no nosso estômago, intestino e tudo mais. E né, os caras pegaram aí para poder analisar, para poder estudar, né, e jogaram um aumento aí de 14 mil vezes para poder produzir, por exemplo, essa foto aí, né, que para poder analisar a estrutura, funcionamento, a sua parte interna, né, organelas e tudo mais, para poder ter um determinado entendimento do que essa bactéria faz, né, qual a utilidade dela para o nosso corpo, né, enfim, para ter um entendimento sobre ela. Aí os caras chegam a estudar um ser desse aí, né, durante décadas, né, a ver a, a utilidade dela para a gente e tudo mais, né? Tanto que a gente sabe, a nossa boca, por exemplo, vive tanto micro-organismo, né? Inclusive as bactérias, a gente limpa, né, o tempo inteiro, principalmente para retirar o alimento que alimenta essas bactérias, para a gente poder, né, eliminar, se possível, né, ao máximo, o alimento dessas bactérias para poder diminuir a quantidade dessas bactérias, né, no nosso corpo. Mas muitas delas são úteis, né, são necessárias para o nosso bem-estar, digestão e tudo mais. Né? Então, a pergunta aí, a gente já está com 2 minutos finais aí dessa aula, a pergunta aí, número 5, né, para você, né, o que é célula? Né? Aí tem um exemplo, né, de uma bactéria. Mas se for considerar, por exemplo, célula, né, do nosso corpo, né, célula
de outros seres vivos, né? Em geral, vegetal, por exemplo, né? Da plantinha lá do começo da matéria, né? Qual que seria, né? Essa explicação? O que é célula? O que é uma célula? Né? Por que se fala tanto em célula? Né? Com certeza os microbiologistas, né, estão estudando muito a, afinco hoje, nos dias atuais, né, os vírus, né, o Covid, né, Covid, né, ele é uma célula, o vírus é uma célula, né, a bactéria, toda bactéria é uma célula, né, nosso corpo é formado, né, por supostamente trilhões de células, né, são os questionamentos que os biólogos, né, os cientistas, médicos e tudo precisa acabar, né, tendo esse embasamento. Né? Então, o que é uma célula? Né? A gente está aí nos últimos segundos, né, da aula aí. Tá? Eu vou mandar um outro link lá. Não dorme não, tá, pessoal? Senão vocês vão ter que assistir essa aula de novo depois. Acorda